Olá, hoje a gente mergulha numa notícia que, olha, tá dando o que falar na exploração espacial. Uma proposta de corte orçamentário bem pesado para a NASA em 2026. Quase 24%. É, uma mudança drástica mesmo. É uma redução muito expressiva, sim. A gente está falando de um orçamento que poderia cair de uns 24,8 bilhões de dólares em 2025 para cerca de 18,8 bilhões no ano seguinte. Isso, claro, levanta um monte de dúvidas, né? Sobre a continuidade de vários programas. Exato. E parece que a estratégia por trás disso tudo é um foco bem intenso na Lua e em Marte. Tem mais de 7 bilhões para exploração lunar e 1 bilhão em novos investimentos para Marte. Mas essa aposta toda tem um preço alto, né? Vamos tentar entender melhor as implicações disso. Exatamente. Para conseguir, viabilizar essa concentração em missões humanas, a proposta acaba atingindo outras áreas de forma bem dura. A Diretoria de Missões Científicas, a SMD, por exemplo, ela veria o orçamento dela reduzido em quase 47%. Quase metade. Nossa. Pois é, e o impacto direto disso é o cancelamento que estão propondo para a missão de retorno de amostras de Marte, a MSR, que já era uma missão complexa, com custos estimados ali na casa dos 11 bilhões, muitos desafios de cronograma. Entendo, e já tinha seus problemas. Sim, já vinha com dificuldades, e a justificativa que dão é que, futuras missões humanas poderiam trazer essas amostras de volta. Entendi a lógica da prioridade, mas cancelar a MSR é uma decisão de muito peso. E o programa Artemis, aquele do nosso retorno à Lua, ele também entra nessa reestruturação toda? Entra. E de forma bem radical, viu? O foguete SLS e a cápsula Orion, a ideia é que sejam descontinuados depois da missão Artemis 3. E já na Artemis 3. Exato. O SLS, com aquele custo dele de 4 bilhões por lançamento, que tem muito a ver com requisitos antigos, contratos complicados e um histórico de estourar o orçamento, sempre foi meio que um alvo, né? Sempre foi polêmico, né? Exato. E além disso, a estação orbital lunar, a Gateway, também seria cancelada. A aposta fica clara, é transferir mais coisa para sistemas comerciais, para as parcerias privadas. E o impacto não fica só nessas missões gigantes, né? Essa reorientação afeta áreas científicas importantes também, certo? Com certeza. Os cortes vão mais fundo. A ciência da Terra, por exemplo, teria uma redução de 53%. Heliofísica, que é o estudo do Sol, da influência dele no espaço, perderia 50%. Nossa. E observatórios espaciais importantes como o Nancy Grace Roman, ele está de novo ameaçado de cancelamento. Acho que é a 4ª vez já. Até o engajamento em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, sofreria cortes. E as operações da Estação Espacial Internacional também seriam reduzidas, já preparando aquela transição para estações comerciais até 2030. Isso mostra uma mudança de filosofia bem grande mesmo. Mas eu ouvi falar de um corte que talvez seja menos comentado, mas que é extremamente crítico. É no Programa de Sistemas de Energia de Radioisótopos, o tal do RPS. O que ele faz exatamente e por que é tão vital? Olha, pensa no RPS como se fosse o coração de longa duração para as missões lá no espaço profundo, sabe? São, na essência, geradores que usam o calor que vem do decaimento natural do plutônio-238 para gerar eletricidade e também para aquecer os instrumentos, onde a luz do Sol é muito fraca. Ah, tipo as Voyagers. Exatamente. As Voyagers, a Cassini lá em Saturno, os rovers em Marte, o Curiosity, o Perseverance, todos eles dependem ou dependeram dessa tecnologia. Sem o RPS, missões super ambiciosas para lugares como Urano ou para luas como Encélado, elas ficam basicamente inviáveis para os Estados Unidos. E a proposta é simplesmente acabar com essa capacidade? Parece, não sei, contraintuitivo, pensando a longo prazo. Pois é. A proposta é encerrar o programa até 2029. Só deixariam terminar a missão Dragonfly, que vai para Titã. E o ponto crucial aqui é a complexidade toda, Levou décadas, um esforço enorme junto com o Departamento de Energia para conseguir montar a cadeia de produção do plutônio-238. Imagino. Desmontar isso significa perder uma capacidade que é única. Custaria bilhões e levaria mais décadas para reconstruir. E o irônico é que essa tecnologia também seria super útil na Lua, por causa das noites longas e frias,
e em Marte, durante as tempestades de poeira. Justamente os lugares que a proposta diz que quer priorizar. E enquanto os Estados Unidos pensam em abrir mão disso, como é que está o resto do mundo? Outros países? Aí que está outro ponto de preocupação. Rússia, China, Índia, até a Europa está investigando o Ameriço 241. Todos eles estão desenvolvendo ou mantendo essas capacidades de energia nuclear espacial. Então, existe um risco bem real de os Estados Unidos perderem a liderança tecnológica numa área super específica, e que, olha, dificilmente o setor privado ia assumir por causa da natureza do material nuclear, né? Com um cenário tão drástico assim, quais foram as reações a essa proposta? O que o pessoal está dizendo? Olha, a comunidade científica está, como era de se esperar, bem alarmada. A Planetary Society chegou a classificar a proposta como um potencial evento de nível de extinção para a ciência espacial americana. Grupos como o OPAG, que é o Outer Planets Assessment Group, que assessora a NASA sobre missões para os planetas externos, eles alertam para implicações terríveis. Nossa, pesado. E no Congresso também existe preocupação, com perda de empregos especializados, com a perda da liderança tecnológica. Do lado do governo, a justificativa é aquela: eficiência, focar na competição com a China na Lua e em Marte, apostar no setor privado. Mas é super importante lembrar, a decisão final mesmo é do Congresso. E o cenário ainda está muito incerto, inclusive porque nem tem um administrador da NASA confirmado ainda, né? É uma encruzilhada e tanto, né? Uma aposta muito focada na Lua e em Marte, mas que, por outro lado, implica abrir mão de ferramentas que são essenciais para explorar o sistema solar mais distante e até para entender melhor o nosso próprio planeta aqui. A tensão é muito clara. Você tem metas super ambiciosas de exploração humana, mas ao mesmo tempo cortes profundíssimos em capacidades científicas e tecnológicas que são fundamentais, como o RPS, que é basicamente a chave para a gente conseguir desbravar as fronteiras mais longínquas do nosso sistema solar. Fica então a reflexão, né? O que essa estratégia toda sinaliza sobre a visão de longo prazo para a exploração espacial? Será que ao priorizar esses marcos específicos, essa competição geopolítica mais imediata, não se corre o risco de minar a capacidade de fazer aquelas descobertas realmente inesperadas, transformadoras, que podem estar esperando lá nos confins do espaço? É algo para a gente continuar de olho. Até a próxima análise.